domingo tem o duelo dos extremos no Maracanã. Estava nos bastidores, o Vasco anunciou a demissão do técnico Álvaro Pacheco e sua comissão técnica na noite de quinta. Em apenas um mês no Cruz Maltino, foram 4 partidas com 3 derrotas, contando a goleada do Flamengo e um empate. Álvaro Pacheco é o segundo técnico com passagem mais curta no Vasco e o primeiro a sair sem vitória. O português perde apenas para Celso Roth, que em 2010 ficou 26 dias no comando do clube. O treinador tinha contrato vigente até o fim deste ano. Além dos números ruins, Álvaro Pacheco não convenceu o torcedor vascaíno nas entrevistas e nas escalações. Além do técnico, o diretor executivo Pedro Martins também deixou o cargo. A chegada ao Rio foi com cobrança da torcida no aeroporto do Galeão. A comissão saiu em um ônibus descaracterizado para despistar os manifestantes. Torcedores também protestaram em frente a um condomínio na Barra da Tijuca, onde moram alguns jogadores do elenco. Eles chegaram a discutir com Rossi quando ele estava dentro do carro. A polícia militar precisou ser acionada para evitar o tumulto. Em meio à turbulência no Vasco, Pedrinho terá que assumir a rédea nas negociações por um novo treinador. Ele já deu início aos contatos e não deseja perder tempo. O Vasco busca outros nomes no mercado e um retorno de Ramon e Emiliano Dias não está descartado. Sem Álvaro Pacheco, o Vasco será comandado pelo interino Rafael Paiva contra o São Paulo em São Januário. Na zona de rebaixamento, com apenas 7 pontos, o que a torcida mais espera é que o fantasma do ano passado fique para trás e que o time finalmente comece a tomar novos rumos na temporada. Quem será? Caiu o futuro treinador do Vasco. Bizarro isso. Mereceu. Mereceu? Mereceu. Põe na tela aqui os números do Álvaro Pacheco. Eu quero que você fale, Pedrosa, sobre essa situação. A gente falou muito ontem aqui sobre a opinião. Eu achava que ele deveria ser demitido, você também. E o Venê, que vive numa outra década de performance esportiva no time dele, disse que queria que ficasse o Álvaro Pacheco. Não, eu preciso ser coerente com o meu discurso de profissionalização então tá aí, no futebol. Olha aí, ó. É verdade isso? O quê? Isso é verdade? Oxi, sabe que eu tava falando dele ontem com o meu sogro? O Jair Ventura? Aham. Caiu Eu no tava Atlético, falando isso no Atlético ontem com o meu sogro. Eu falei pra ele assim, um cara que cairia bem pra esse momento agora do Vasco seria o Jair Ventura. Por quê? O Jair, ele é um cara muito agregador, paizão, tem uma sala, conversa com o jogador, chama, tal. Sabe da questão carioca, porque ele é daqui, entende o tamanho do Vasco, o tamanho dos confrontos e tudo mais. E ele é um cara que tem aquele jogo ali, ó. Ele entende que ele tem aquele elenco, ele pega aquele elenco, monta aquele time bem fechadinho e vambora. Terminar a temporada, ó, no desespero ou não, vamos seguir. Eu gosto do trabalho do Jair, sabe? Mas eu também sou um pouco suspeita para falar, que eu adoro a família do Jair, o trabalho do Jair, a história do Jair como profissional. Pedro vai falar, vamos lá, o Álvaro Pacheco no comando do Vasco. Perdeu de 6-1 pro Flamengo, perdeu de 2-0 pro Palmeiras, empatou com o Cruzeiro, esse jogo aqui em São Januário, tá, gente? E 2-0 pro Juventude. E aí tudo aí faz muito sentido, talvez, pro caminho que ele trilhou, que foi um caminho muito curto, Pedrosa. E agora? O que vai acontecer? Você fica com esse telefone aí, acha que todo mundo também tá ligando. Não, e tem que falar as coisas. Eu vou falar agora. A apuração que eu tive nessa manhã, já sabia que isso ia acontecer desde do jogo contra o Juventude após o jogo. Não sabia que o Pedro Martins ia sair, foi uma surpresa para mim ele ter pedido para sair. Ele pediu? Ele pediu, o Venê trouxe a informação que ele não concordou com a demissão. Então, se ele não concordou e se sentiu enfraquecido, eu acho até que é natural isso acontecer. Mas o Pedro também é um garoto novo, é um cara que chegou agora no Vasco e talvez ele não tenha o entendimento dessa panela de pressão. Foi o que eu falei aqui, o mundo ideal era que isso não acontecesse, mas o mundo real é outro. O mundo real é que o Vasco está numa situação extremamente precária. Então a informação que eu recebi nessa manhã é de que o Pedrinho vem estudando alguns nomes, tem o Ramon Dias como uma opção, tem o Ramon Dias como uma opção, mas o Ramon ganhava um alto salário quando o Vasco era administrado pela 777, um dos maiores salários em relação a técnicos no Brasil. E aí o Ramon, junto com o Emiliano e a comissão toda, que ainda tem contrato com o Vasco da Gama, que ainda tem um imbróglio da questão da rescisão, e eles, repito, não colocaram o Vasco na justiça por respeito ao Pedrinho, o Ramon teria que aceitar uma redução salarial. Por quê? O Vasco vai ter que arcar com a multa do Álvaro Pacheco, num pagamento aí até o final do ano, cerca aí de 4 milhões de reais.
Então, é mais uma despesa para o grupo. Então, para você pagar multa de Álvaro Pacheco e pagar também Ramon Dias com o salário anterior, fica difícil financeiramente para o Vasco. Então, teria que aceitar uma redução. É muito importante a gente frisar uma situação que muita gente tem falado assim, tem contrato, então o Vasco está pagando? Não, tem 2 meses que ninguém da comissão técnica do Emiliano Dias recebe, do Ramon Dias, recebe salário, inclusive até alguns acordos que é muito natural no futebol. Quando o cara vem, aí o clube paga o aluguel, o clube paga a escola, sim. Isso acontece naturalmente. Isso também não está sendo cumprido. Então é muito importante a gente deixar isso claro, de que eles não estão recebendo. O Emiliano e o Ramon não estão recebendo do Vasco da Gama. Então seria outra composição a se fazer. Porém, como eu já falei aqui algumas vezes, desde a semana passada, por eles voltam. Claro. Eu não sei se você tem essa informação, mas se eles tiverem que voltar com uma redução talvez salarial, eles vão aceitar? Isso eu não tenho como te cravar, Fernanda, porque eu não sei o que o Vasco vai oferecer para eles. Imagina a metade do salário. Perfeito. Aí é cada um com seu cada um. Mas se tiver uma coisinha, eles estão dispostos a escutar? Eu acho, pelo que eu pude ouvir, conversando com pessoas ligadas a eles, vamos sentar e conversar. Eu estou esperando me ligarem. Perfeito. Estou esperando me ligarem. Agora, tem outras opções que o Pedrinho também estuda em caso de não dar certo com o Ramon. Quais são? Por exemplo, obviamente, Fernanda, é impossível não pensar no Jair Ventura no momento que o Vasco está vivendo hoje em dia. Eu gosto muito do Jair. E o entendimento da diretoria do Vasco hoje precisamos reforçar a nossa marcação. Precisamos reforçar o nosso meio-campo, reforçar a nossa defesa, porque, repito, antes do Vasco começar a ganhar, o Vasco tem que parar de perder. O Vasco é o time que tem menos 14 de saldo no Campeonato Brasileiro. Isso é um completo absurdo. Então, tem esse pensamento na diretoria. Algumas opções estão na mesa, porém, nesse momento, o entendimento que eu tenho, até porque eu até trouxe isso no podcast que eu fui ontem do Futebolaço, um abraço pro Dieguinho, o Pedrinho, junto com o Felipe, conversaram com algumas lideranças do elenco e essas lideranças externaram as suas opiniões e uma dessas lideranças, que era o Verrete, disse que seria favorável à volta do Ramon e do Emiliano Dias. Então, essa é a informação que eu tenho hoje. Não tem, pelo menos até eu entrar no programa aqui ao vivo, não tinha tido nenhum contato direto do Vasco com essa comissão técnica, mas eu acredito que isso vai acontecer. Pelo menos para ter a conversa. Vocês Sim. aceitam a redução? E aí, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. E essa sabe é o que pode ser importante também essa conversa? Mesmo que seja o final, apertar a mão Perfeito. E falar, irmão, então não dá para mim, não dá para você. E aí aquela questão judicial que ajustar o Ramon os pontos. Poderia avançar com o Emiliano, poderia recuar e pensar, por vocês eu tô... Isso já está acontecendo, o que você falou, né? Já está acontecendo, Já tá assim, porque o Venê trouxe essa informação, os advogados estavam com a papelada pronta para entrar na justiça. Só não entraram por pedir. O papel está pronto. O papel está pronto. Só não entraram por respeito ao Pedrinho, ao Vasco da Gama, para não onerar o clube, porque o problema do Ramon e do Emiliano sempre foram com a 777. Foi com o Lúcio Barbosa, não com o Pedrinho. Muito bem, olha aqui, a gente vai fazer isso aqui agora? Olha, Pedrosa, depois eu quero saber a sua opinião, Vini Casagrande, sobre tudo sobre isso. O quê? O que você tá rindo? Sobre o quê? Isso aí que você Depois. vai falar agora? Não, Tá. isso aí é outra coisa, não é? É isso aí, isso eu aí? achei que fosse outra coisa. Torcedores de uma organizada do Vasco protestaram na porta de condomínios onde moram os jogadores. A gente sabe que tem os condomínios que alguns jogadores moram, e tem vários no mesmo condomínio. Era um protesto no aeroporto, o primeiro plano era um protesto no aeroporto do Galeão durante o desembarque da equipe Vene Casagrande. Sempre esse assunto por aqui. O que você achou sobre isso? Vamos ouvir um pouquinho, só pra gente entender o que aconteceu? Cadê? Sobe o som. Desce aí, irmão, desce aí. Acabou o papo. Não, para aí, papo reto. Não, desce aí. Vai, Vini. Bom, vocês Já conhecem. sei a sua opinião. Mas vocês tem que falar sabem, de novo. é isso, para a audiência rotativa, para isso. quem não ouviu anteriormente em outros programas, a gente já debateu muito sobre isso. Sou totalmente contra esse tipo de postura, seja na porta do CT, seja em aeroporto, seja na porta do condomínio onde o jogador mora. O que é mais absurdo ainda, a verdade é essa. Tem um vídeo que está viralizando de torcedores tentando invadir o condomínio, não sei como eles entraram no condomínio. Então, assim, é assustador, tendo em vista até que o jogador que eles estão abordando, que é o Rossi, que é um vascaíno, declarado. É óbvio que o cara não quer passar, nenhum jogador quer passar pelo que os jogadores do Vasco estão passando. Ainda mais o Rossi.
Mas eu acho isso aí lamentável, isso aí só piora a imagem do Vasco, não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Por exemplo, algum jogador que estava pensando em vir para o Vasco nessa janela de transferência, pode deixar de vir por conta de atos como esse aí e ir para um outro clube. Vou dar um exemplo aqui, o Cuiabá, por exemplo, que está brigando também na parte de baixo. O jogador pode preferir ir para o Cuiabá ao invés de vir para o Vasco da Gama. Eu sou totalmente contra isso aí, acho lamentável, inclusive força aos jogadores, porque você passar por isso é extremamente constrangedor. Ele fica ali impotente, ele não pode fazer nada. Intimidador, na verdade. Assim, é um absurdo. E a torcida organizada ainda bota o arroba da torcida para viralizar o vídeo com o arroba da torcida. Então, enfim, eu lamento tudo isso aí. Vocês sabem que a gente sempre briga aqui, eu e o Pedrosa com o Venê, em relação a esse assunto. A gente que é torcedor, o Venê também, obviamente, do Flamengo, a gente cansa de algumas situações e fases do nosso time e a gente entende que, às vezes, o torcedor precisa externar e precisa conversar, ir lá, trocar uma ideia com o jogador. E eu sempre falo, eu acho que uma coisa marcada, ou uma coisa no clube, ou até um protesto pacífico ali numa porta de aeroporto, bacana. Igual o Fluminense fez, a torcida do Flu fez recentemente. Nem pichou, eles botaram papel no muro e tal, e no poste. Agora, ir na porta da casa do cara, tentar invadir a casa do cara, aí eu já não gosto. Eu não sei a sua opinião, Pedrosa. Concordo plenamente. Aí eu já não estou concordando. Existe uma diferença gritante entre o protesto, que a gente até teve aqui a discussão. Na porta do clube. Que é completamente diferente, que foi feito por torcedores que não são organizados em relação ao que aconteceu com o Rossi. É isso aí, torcida vascaína, mais uma novela em relação a técnico, mais um técnico que cai do Vasco da Gama. O Vasco não tem paz para trabalhar. Dizem que o Ramon Dias está para voltar. Eu, sinceramente, acharia uma boa, porque quem conhece mais o clube no mercado agora, né? Atualizado, quem conhece mais o clube, quem já passou por toda aquela barra ali, treinando o Vasco, né? Livrou o Vasco de um rebaixamento no ano passado, foi o Ramon. Só que tem um porém, o salário, que nem o Pedrosa falou, o salário dele não vai ser igual ao anterior, que ele tinha o quê? Recebia um salário bom, e agora pode ser que, se houver algum negócio, teria que abaixar o valor do salário dele. E é uma coisa que ninguém vai abrir mão, principalmente para treinar o Vasco. O cara vai sofrer uma pressão infinita ali, tendo que fazer milagre com um elenco muito desqualificado, e ainda vai receber pouco. Ou seja, ele vai voltar para o caldeirão sem proteção nenhuma, podemos dizer assim. Vai para a guerra sem colete, é um exemplo. Porque, tipo assim, o cara ganhava bem, mas sofreu uma pressão danada, e tanto é que foi demitido, pediu demissão, e agora vai voltar, mas voltar recebendo pouco e recebendo a mesma pressão de antes, ou pior do que estava antes, porque agora até a torcida não tem mais paciência. Antes estava só ali dirigente, 777, não tinha protesto. Agora a torcida não vai apoiar mais não, porque tá feio a situação, cara. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.